Vamos, então, iniciar o nosso encontro de hoje, estudando inicialmente algumas questões do Livro dos Espíritos, dando continuidade, né? Nós estávamos, na aula passada, estudando o princípio vital. Tá? O princípio vital, ele pode trazer, às vezes, alguma confusão na leitura do livro, por isso que nada como uma pergunta atrás da outra, e também tem sempre esclarecimentos do Kardec, né? E às vezes eu gosto de enfatizar realmente alguns conceitos para que vocês não tenham confusão. Quando eu tenho consciência disso, né, quando eu tenho certeza, tal, eu explico, mas às vezes tem alguns assuntos que a gente pode ter dúvidas, né? Então, só lembrando uma coisa que é muito importante, do que existe no universo, né? E os espíritos, eles concentraram em três elementos, né? Um é Deus, que é a inteligência suprema, outros espíritos e a matéria. Desses três é que deriva tudo. Aí vocês podem falar assim, e os anjos? O que vocês acham? Tem anjos ou não? São espíritos de graus mais elevados, que para a gente já atingiram a angelitude, né? Mas a angelitude é uma classe especial de espíritos? Não, só os que se elevaram mais. Então, é que nós chamamos, os espíritas não chamam de anjos, né? Chamam, assim, de espíritos superiores, espíritos de luz, mas são espíritos, né? Como Jesus é espírito. Eu vou repetindo, assim, para que alguns conceitos sejam solidificados, sejam, assim, bem apreendidos por vocês. Jesus é um espírito, e ele já passou pelo nível que nós estamos passando de evolução. Dá para entender isso? Então, Jesus não é Deus. Tá? E Deus não criou demônios, nem anjos. Tá? Deus criou os espíritos. E não criou os espíritos completos, inteligentes, não. Por um princípio espiritual, assim, bem simples, e vai evoluindo. Então, nós falamos muito de evolução. Nós somos espíritos que começamos, assim, praticamente não, do zero, né, em termos de evolução. Em contato com a matéria, nós estamos evoluindo. Aí são conceitos que precisam ser bem, assim, lembrados, tá? Quando nós falamos, se nós falamos, não, falam assim, mas e os demônios, né? Demônios são espíritos também, que foram criados como nós. Mas por causa do livre-arbítrio deles, por decisão deles, não por Deus, Deus não criou o mal, tá? Por decisão desses espíritos, eles foram para o caminho do mal, e gostaram disso. E um dia eles vão evoluir, eles estão evoluindo de um lado, às vezes do lado da inteligência, tudo, mas falta evoluir do lado da moral, tá? Então, por isso que não se esqueçam, Deus tem o espírito e tem a matéria. E a matéria tem as diversas, assim, formas da matéria. Tudo que não se classifica como espírito, nem Deus, fala assim, é matéria. Tá? E se tiver alguma pergunta sobre os espíritos que dá alguma dúvida, lembrem-se disso. Opa, vamos ler um pouquinho mais. Tá? É o caso do princípio vital. O princípio vital é uma parte assim da matéria que está energizando e está dando como que energia, não vou falar vida, né? Mas é uma parte do estudo dos livros, do Livro dos Espíritos, que não é tão fácil, tá?
Isso requer, assim, estudo, por isso que eu não vou falar de todas as questões aqui envolvidas. Eu só vou ler agora a questão 63, 63. Pergunta é: o princípio vital reside num agente particular ou não é mais que uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou é uma causa? Então, aqui Kardec quis botar os espíritos, né, que trabalhavam lá no grupo, na parede. Agora vocês vão me falar o que é o princípio vital. Ele fala assim: é uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem matéria não é a vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Só por essa resposta não é fácil você tirar uma conclusão assim bem definida, né? Vamos ver a pergunta 64. Visto que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo, aí ele fala assim: o princípio vital forma um terceiro, foi o que eu comentei há pouco, tá? Quer dizer, tem o espírito, tem a matéria. Tá? E o princípio vital? Seria mais um, né? Tá? O princípio vital forma um terceiro? Aí a resposta é: sem dúvida, é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele tem sua fonte na matéria universal modificada. Tá aí? Então, a resposta toda do princípio vital, o que é? Ele está dizendo assim: a origem do princípio vital é aquela matéria universal modificada, é daquele fluido universal que nós já comentamos anteriormente. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que todavia não são elementos primitivos, visto que tudo parte de um mesmo princípio. Não vou me aprofundar mais nisso, porque, para o nível que nós estamos, esse conceito, ele está super ok, tá bom? Daí a necessidade da gente, daqui a algum tempo, a gente reler e reestudar o Livro dos Espíritos, com um pouquinho mais de conhecimento. Aí nós vamos apreendendo mais informações aí. Nós vamos falar agora, eu vou pular o tema da vida e a morte, né? Tá? Depois vocês leem. E vamos na questão, no capítulo da inteligência e do instinto. Estão acompanhando? Sim, irmãos? Pergunta 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Ele acabou de falar que o princípio de vital é uma forma, né, da matéria modificada, né? Aí está perguntando: a inteligência é um atributo do princípio vital? A gente podia responder pelo nosso conhecimento já. A resposta é não, pois as plantas vivem e não pensam. Quer dizer, as plantas têm esse princípio vital, e na semana passada o Alessandro até falou que você pode pensar como se tivesse um perispírito. Não tem, ainda não é um perispírito, mas as plantas têm esse princípio vital e esse princípio espiritual que está na fase de aprendizado no mundo vegetal, tá? Mas, em outra aula, nós vamos falar um pouquinho mais de detalhes sobre isso, quando falar da evolução da alma. Então, a inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio de órgãos materiais. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animalizada. Tentando falar com as minhas palavras, depois tem essa explicação de Kardec, tá? Mas a inteligência é um atributo do espírito, tá? Nós, quando nascemos,
lá bem simples que eu comentei agora, nós nascemos simples e ignorantes, tá? E aí, aos milhões de anos vivendo em contato com a matéria, ou não, né? Nós fomos evoluindo de alguma forma. E uma parte dessa evolução é a inteligência. Então, a inteligência não é um dom, tá? A inteligência não é um dom que a gente, esse daqui vai ser inteligente, esse aqui não vai ser inteligente. A inteligência é uma conquista do espírito. E como é que ele conquista a inteligência? Através das vivências, através do uso, né, da razão, do raciocínio, errando, acertando. As pessoas que ficam muito fechadas na sua zona de conforto, que têm medo de se expor, elas vão ter menos oportunidades de aprendizado. Se eu ficar aqui só no meu quarto, tá? No escritório, eu não vou estar em contato com as pessoas, assim, vivenciando. Não, tenho que sair, tenho meus filhos, tem um centro. E todo esse contato faz com que a nossa inteligência vá surgindo. É resultado do nosso trabalho, do nosso esforço. Ok? Só que não basta só desenvolver a inteligência. Tem uma outra coisa que é fundamental, que é a parte, assim, da espiritualidade, da moral. Então, são as duas asas que nós vamos envolvendo. A inteligência, que tem a cultura, e aí depende do nosso esforço, e a parte da moral, seguir os ensinamentos de Jesus, as coisas boas que nós achamos, e nós vamos trabalhando com essas duas aqui, tá? A pessoa que só trabalha a parte moral, vai virar um religioso e vai ser um fanático, né? Tá? Concordo? Porque vai acreditar em tudo, porque a tua razão não funciona. A pessoa que só usa a inteligência e não desenvolve aqui, pode ir para outros caminhos, pela do orgulho, da vaidade, o cara é muito inteligente, se acha superior aos outros, né? Assim, no extremo, vai virar um Hitler. Precisamos entender o motivo da nossa vida aqui na Terra é trabalhar de forma equilibrada, você crescer, sabe? Você evoluir de forma equilibrada. Então, vamos para a pergunta 72. Qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Então, toda origem é aquela que é divina. A inteligência universal é a inteligência divina. Tá? Então, nós somos espíritos e nós temos, assim, Deus dentro de nós. Esse Deus está, como se fosse uma cebola que você vai descascando, desculpa, Deus, mas que você vai descascando assim, ele vai brilhando cada vez mais, vão tirando a casca grossa que nós temos, né? Vamos aprendendo, vamos praticando a caridade, certo? Então, essa luz aqui, ela vai aparecendo. Então, por isso que a resposta é essa, já dissemos, a inteligência universal. Aí uma pergunta complementar. Poderia-se dizer que cada ser toma uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila como toma e assimila o princípio da vida material? Você já tem condições de responder isso. A resposta é: isso não é mais que uma comparação e que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. De resto, como sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta é desse número no momento. Tá? Então, para não tomar assim muito mais tempo, eu vou parar aqui. Tem uma pergunta aí que eu acho que é importante, mas a gente pode até revisar depois. A questão do instinto, a 73.
O instinto é independente da inteligência. Então, vocês pensem um pouquinho sobre essa questão do instinto, que eu vou deixar para outra semana. Pode me lembrar se eu não falar, porque é interessante que todos tenham um conceito desse instinto. Vejam, por exemplo, o João de Barro, né, o pássaro, já viram a casinha deles? Ah, e tem cada ninho que é construído, é mais que um engenheiro, que um arquiteto, a forma que eles... Tem pássaros que eles parecem que estão costurando, alinhavando. Tá? De onde que é essa inteligência? É inteligência? É instinto. Então, ao longo do tempo, nós vamos entender cada vez mais a diferença do instinto com essa parte da inteligência, da razão, e também de uma superconsciência, né? E com o tempo nós vamos desenvolvendo. Ok? Então, vamos lá. Hoje é a oitava aula, e vamos falar das leis da reencarnação e de ação e reação. Tá? Vocês vão observar que nós vamos repetir alguns conceitos. Por isso que eu falei para outra vez para a Aglaé e para outros aí, que não se preocupem, sabe? Que as coisas vão se encaixando com o tempo, tá? Então, vão ficando mais claras. No começo parece tudo muito difícil, bagunçado, mas vamos lá. Essa apresentação eu tirei de uma obra Amor e Vida em Família, né, do Chico Xavier. Não só, eu tinha um material previamente já pronto, então aproveitei e usei também o ChatGPT, mas mais para ele dar um arranjo mais interessante na apresentação. O espírito e sua jornada. Nós já comentamos até hoje que o espírito é criado simples e ignorante por Deus. Né? Então, nós não nascemos com sabedoria nenhuma. Tá? E Deus também, já falamos na aula passada, que Deus cria continuamente. Aqui e em outros planetas, em outras galáxias, tem bilhões de galáxias, gente. Cada galáxia com bilhões de estrelas. Então, a Terra é aquele pozinho bem pequenininho num oceano repleto de areia, né? Ele inicia a sua evolução através de experiências na matéria. Então, nós começamos aprendendo, nós, como espíritos, assim, em contato com a matéria. E ainda hoje nós, espíritos, estamos usando um corpo material, que é o nosso corpo. Tá? E com esse nosso corpo, nós vivemos na Terra. Nós podemos conversar, podemos nos tocar. O corpo morre, mas o espírito não morre e segue evoluindo. Olha que maravilha isso daqui, gente. Tá? A gente saber que aqueles que morreram estão vivos e não estão dormindo. Tá? Não estão dormindo. A evolução, ela acontece pelo esforço próprio. Então, não adianta a gente querer fazer a lição para o nosso filho. A lição de casa tem que ser feita pelo nosso filho. Mas nós vamos procurar orientá-lo, ensiná-lo. Né? Então, não existe aquele milagre, sabe? Você vai só rezar para Deus permitir fazer as coisas para você. Né? É uma das coisas que eu mais falo, acho que no centro, que nós temos que ter o nosso esforço próprio. Tá? Não é tomar o passe e achar que as coisas vão acontecer. Nós temos que, depois do passe, ir para casa, refletir. Nós formamos nossa personalidade com base nas experiências.
Cada um de nós tem a sua característica, assim, de personalidade. Essa personalidade nós herdamos de nós mesmos das encarnações passadas. Então, vamos supor, uma pessoa hoje é muito egoísta. Ela não aprendeu a ser egoísta nesta encarnação, ela já trouxe no seu íntimo, no seu jeitão, no seu interior, o egoísmo e, consequentemente, né, alguns comportamentos do egoísmo que nós vamos, para frente, falar em mais detalhes. Né? Mas vocês imaginam quais são alguns comportamentos das pessoas que são mais egoístas, as pessoas que são vaidosas, as pessoas que são egocêntricas. Então, nós todos temos uma mistura desses sentimentos que a gente chama defensivos e de sentimentos também bons. Nós também temos humildade, nós temos compaixão, nós praticamos a caridade, nós temos muita coisa boa e temos muita coisa que precisa ser melhorada. Mas só melhora com esforço. E a formação da personalidade vai mudando com as experiências. Tá? Vai mudando com o nosso esforço. Aí tem a questão do livre-arbítrio. Eu coloquei aqui para dar uma ênfase que nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Eu tenho, acho que na semana passada, lá no NAEPA, eu dei a palestra e falei sobre influências espirituais. Então, nós recebemos influências espirituais de bons espíritos e de maus espíritos. Sabe? Então, você pode escutar um ou outro, mas quem decide por um ou por outro é a gente. Tá? Então, nós somos responsáveis. Nós nunca vamos culpar, mas o meu guia espiritual me deixa na mão. Às vezes, ele deixa mesmo. Se ele fala para a gente vai para o outro lado. Vamos deixar ele um pouquinho à mercê do livre-arbítrio dele, né? Tá claro? Tá? Lei de causa e efeito. Que é a mesma coisa, a lei de ação e reação. Tá? Tem uma causa, tá? Que é a ação, e tem o efeito, que é essa reação. Então, nós temos liberdade para escolher nossos caminhos. Isso daí eu acho que está bem claro, que está bem repetido. Tá? A nossa liberdade, nós decidimos o nosso caminho. Vamos supor que você tem um tipo de vício, que vício é mais fácil do que determinados defeitos, né? E você fala assim, não, eu tenho que escolher, eu posso escolher entre eliminar esse vício ou não. Alguns são difíceis, não é fácil, não. Eu só estou dizendo que é mais fácil você deixar um vício, um hábito, tá? Do que você, de repente, não ser mais uma pessoa orgulhosa. E leva mais tempo, mais esforço. Cada escolha que a gente faz traz uma consequência. Então, a escolha que nós fazemos é a ação. E aí ela vai trazer uma consequência, que é a reação, que é o efeito. E a toda ação corresponde uma reação. Isso aí é até uma lei de Newton, né? A terceira lei de Newton. Né? Toda ação tem uma reação. E interessante que na lei de Newton, que é uma lei física, por exemplo, eu vou segurar essa água aqui, né? Eu estou empurrando minha garrafinha para cima e a minha garrafinha, em reação, está empurrando minha mão para baixo, por causa do peso. Isso é simultâneo, tá? E tem diversos outros exemplos. Mas nessa lei espiritual, ela não necessariamente não é simultânea. Você pode ter uma ação nesta vida e a consequência vai ficar para a próxima. E às vezes a gente tem tanta coisa errada que a gente fez que os espíritos mais elevados, né, com a permissão divina, que decidem sobre o nosso futuro, vamos falar, vamos dividir essa carga para eles, sabe? Você pede um empréstimo, né? O empréstimo é muito alto para você pagar de uma vez. Não, vamos pagar em 10 prestações.
Então, a gente ainda tem essa vantagem, tá? Mas pode ser que muita coisa a gente esteja passando nesta vida que é uma consequência de coisas que nós fizemos no nosso passado. E é isso, gente, que dá um valor fantástico para a doutrina espírita. Não existe uma doutrina que tenha uma perfeição tão grande para você chegar à conclusão de que, por exemplo, Deus é bom. Porque você pode falar assim, imagina que Deus é bom, né? A criança nasceu defeituosa, como é que é? O que ele fez, né? Para nascer com defeito. E tem jovens maravilhosos que, de repente, sofrem um acidente e ficam paraplégicos, né? E a gente fala assim, Deus está culpando, está julgando, julgou e está agora castigando. Não. Se a gente ampliar o nosso olhar, fosse o caso da gente entender o que passou, o que teve no passado, nós íamos perceber que isso que ele está passando, por exemplo, como paraplégico nesta vida, para ele vai ser uma escola boa. Tá? Claro, deixa eu ver se eu mudo um pouquinho. Não vou nem mexer aqui. Só para eu ver um pouquinho mais vocês. Qualquer coisa aí, vocês podem abrir o microfone e podem comentar, viu? Podemos voltar atrás. Aí aqui, a justiça de Deus. Lei de ação e reação, então, é a mesma coisa. Lei de causa e efeito, tá bom? E vocês já ouviram falar em karma? Tá. Karma não é um termo espírita, né? Mas o espírita usa bastante, né? Ele também está relacionado a esses efeitos, né, que nós temos. Não existe o céu e o inferno. Então, não existe um lugar que a gente fala, fulano foi para o céu, está junto de Deus. Ou o fulano fez isso, aquilo, ele foi para o inferno. Está lá com os demônios. Vocês percebem que não tem isso? Que o céu pode ser para as pessoas boas que vão reencontrar os seus parentes, vão reencontrar os seus amigos. Ela fez muito bem aqui na Terra. E tem muita coisa boa que nós podemos fazer. Estava falando com a dona Cíntia agora, antes de todos entrarem, né? Ela, uma vez por mês, vem para São Paulo e trabalha num grupo que começou fazendo algumas refeições e hoje faz 250, uma vez por mês. Aí tem muitos grupos assim, né? Então, nem sempre aquilo que a gente faz aos olhos de Deus seria a melhor coisa para fazer, tá? Mas as pessoas boas querem fazer alguma coisa boa, entende? Isso que é interessante. Marcelo, quer falar? Quero sim, porque eu acho que tem um preceito aí da reação, a intensidade da reação, ela está muito ligada também à consciência de estar fazendo o certo e o errado também. Da ciência que temos de que aquilo não é legal e tudo mais. Então, também isso define a intensidade dessa reação dos nossos atos. Perfeito, ótimo comentário. Tá? A coisa é a seguinte, existiam, acho que não existem mais, povos, né, que eram antropófagos, né, que comiam seus irmãos, se alimentavam deles. Tá? E nós, hoje, eu como carne normalmente, né, mas hoje nós ainda estamos matando animais para a nossa alimentação. Isso é certo ou errado? Tá? Depende. O peso da reação está relacionado a quanto que nós conhecemos, qual é a nossa ética hoje, a nossa moral hoje, sabe? O que é bom e o que é ruim. Tá? Então, tem muita gente que ainda faz coisas que são erradas, mas eles ainda não têm a consciência do erro.
É isso, né, Marcelo? Isso. O Júlio levantou a mão? Levantei. É, só que para não ficar muito distante do início, quando eu comecei a ler o capítulo 12, teve uma coisa que me chamou a atenção, que foi que Deus é o Criador que cria incessantemente os espíritos. Aí eu fiquei pensando, falei, porque começa a falar de reencarnação, mas me chamou a atenção que Deus está sempre criando o espírito. Aí eu falei, mas a gente não fala desses espíritos, a gente só fala de reencarnação. Aí eu fiz uma consulta no DeepSeek, e lá é meio longo a resposta, né? Mas é um fato assim curioso para a gente depois estudar com mais detalhe. Isso daí, se não me engano, Júlio, na semana passada, nós falamos alguma coisa que você imagina, aqui na Terra, por exemplo, não está mais tendo aquela transformação do homem, do animal, né, do espírito que habita, que está no reino animal, para o reino nominal, porque a Terra já está num nível mais elevado. Então, essa transformação, ela continua. Você imagina, por exemplo, vamos ver se for o ponto que você tocou, né? Até eu falei, eu tinha uma cachorrinha que ela hoje deve estar habitando em algum outro mundo. Na Terra, não, sabe? Porque ela seria um espírito extremamente atrasado para o padrão da Terra. Mas esse não queria nem complicar demais, né? Essa transição é feita no plano espiritual, e esses espíritos, por exemplo, que estão ainda no reino animal, eles são adaptados no plano espiritual, ficam muitos anos ali fazendo alguns servicinhos, seriam os gnomos, tal, e depois eles podem ser levados para outros planetas adequados para que eles renasçam. Então, por isso que o Deus, esse universo é tão enorme, tão absurdamente enorme, que ele está sempre criando. O passado, né, que você fez um comentário atrás, o passado está no instinto, tá? Ele está no inconsciente, e é o inconsciente que ali está formando essa inteligência reativa, que é o instinto. Esse termo inteligência reativa é meu, não li em nenhum lugar. Mas hoje na Terra pode ser que tenham posições diferentes, é difícil comprovar, mas não faz sentido estar renascendo um espírito nos primeiros inícios, já que o homem, né, foi falado na semana passada, o Sapiens sapiens, apareceu na Terra há 45 mil anos, tá? E esse espírito que passa do mundo animal para o mundo hominal, ele teria muito mais que 45 mil anos atrás. Ok, vamos lá. Então, não, a lei de ação e reação não é castigo, é educação. Vocês concordam com isso? Então, vocês vão ler que é castigo em algumas literaturas, mas Deus não castiga, Deus educa, tá? O bom pai, eu estou repetindo em várias aulas, o bom pai e mãe não castiga, mas educa. Uma hora ele fala sim, quando tem que falar sim. E quando tem que falar não, fala não. E o não é não. E o sim é sim. Tá? Espero que o Pedro me perdoe, que eu estou falando para a mãe dele, para ela ser seu sim, sim, seu não, não. Não, então vamos lá, vamos para o outro. Consciência moral e Jesus como guia. Sabemos instintivamente o que é bom ou não. Ok? Nós já temos nosso instinto, experiência suficiente. No passado, não. A gente batia muita cabeça. Mas eu já sei o que é bom e o que não é. Tá? Jesus nos trouxe o caminho do amor.
do perdão e da caridade. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você já deve ter visto esse livro. Tá? Ele nos deu a lição. Esse é nosso caminho. E a grande importância desse curso é nós descobrirmos o nosso caminho. Quer dizer, o nosso caminho é esse. E cada vez a gente vai encontrar bifurcações e a gente vai aprender. Eu não sei o que eu vou decidir, se é bom, se isso não é bom, se é ruim. A gente vai fazer. Quando a gente não consegue ter a decisão, nós vamos seguir no caminho, né? Tá? E se estiver errado, a gente vai depois pegar o caminho certo. E Jesus é o nosso modelo moral. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? Quem é o exemplo, quem deve seguir é Jesus, né? As escolhas terrenas. Muitas decisões que nós tomamos são baseadas no prazer imediato. As nossas decisões, em geral, elas vêm do instinto, tá? Elas, olha, assim, instintivamente, pelo meu passado, eu vou fazer isso, né? Porque isso me dá prazer. E é isso que eu quero. E isso pode não ser bom. E, por azar, nós tem muita coisa que nos dá prazer que muitas delas não são boas para nós. Uma delas, por exemplo, é a alimentação. É coisa gostosa, você pegar aquela comida gostosa e comer, mas você já está satisfeito. Mas eu não vou perder isso. Tá? Eu quero... Meu netinho fez aniversário, eu sempre falo da lição das crianças que vão no prato do brigadeiro. E eu falei, peraí, ninguém mexe no brigadeiro ainda, hein? Vamos cantar parabéns, vamos esperar. Gente, eu estava de olho. Na hora que terminou o parabéns, tinham 15 crianças ali do condomínio, né? Onde mora, amiguinhos dele. Um carinha foi lá e, com as duas mãos assim, olha, pegou os brigadeiros, uma boa parte, e levou lá para a mesa deles. E depois eu achei um monte de brigadeiro inteiro, sabe? Isso é o egoísmo que já muitos trazem. E tem crianças que não, que elas se retraem, falam, não, jamais vou fazer isso daí, não é verdade? Tem criança que jamais tomaria uma atitude dessa. Né? A gente compreende a criança, mas está mostrando já um instinto que é um reflexo do seu passado. Né? Então, diversos outros tipos aí de prazer. Por que a gente se vicia? A gente se vicia porque era gostoso, no começo, pelo menos. Né? As drogas, fala sério. Você vai fumar, eu já fumei. Você vai fumar a primeira vez, é horrível. É horrível. Mas você insiste, porque os teus amigos estão lá, então você aprende a fumar. Isso aí é um hábito adquirido, não tem ligação com o passado, vai. Aí eu fumo, eu falo assim, mas não estou dando lição de moral para ninguém, hein? Pelo amor de Deus, sabe quem para quem, né? Tá? Deu risada. Mas não, eu estou falando porque o hábito de fumar, eu acho que é o menos assim. Mas eu fumava e depois eu passei a ter a necessidade do fumo. Então, eu deixava de fumar, você sentia falta de alguma coisa. Aí você fumava, você sabe, ai, que gostoso. Experimente fumar. Não, né? Tá bom. A bebida é a mesma coisa, as drogas é a mesma coisa, só que umas fazem mais mal do que outras e o nosso aprendizado vai ser pior. Poder, riqueza, sensualidade, competição, todas essas escolhas estão ligadas ao quê? Ao egoísmo. Vão lembrando, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, aos ciúmes, ao egocentrismo, à inveja.
tá? Muitos desses considerados pecados capitais. Mas todos nós temos um pouquinho, tá? Depois, na aula mais para frente, eu vou falar deles. No meu livrinho aí, Caindo em Si, tem essa parte, que eu acho que é a parte mais importante do livro, que tem esses sentimentos e tem os comportamentos que estão relacionados. E são esses comportamentos que a gente tem que ler, ou tem que entender, e falar, puxa vida, eu estou nessa. Não é pecado nenhum estar nisso daí. Okay? Mas a vida continua além da matéria. E a gente vai ter outras oportunidades. Está aqui, ó. Reencarnação e oportunidades. Se não tivesse a reencarnação, como é que a gente ia evoluir? Uma encarnação, se você tivesse o azar de nascer num ambiente que não vai te dar oportunidades boas, você vai falar assim, Deus foi injusto com tal pessoa. Não concorda? Deus foi injusto. Embora tem muita gente que mora em situações desfavoráveis e hoje está estudando na Alemanha, hoje é músico lá, em orquestras. Tem vários exemplos desses daí, tá? Então, já vivemos muitas vidas e viveremos outras. E tem uma pergunta, assim, no Livro dos Espíritos, a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Essa é a grande resposta do Espiritismo, que Jesus tentou ensinar para o Nicodemos, tá, essa lição. Embora Jesus não tenha falado, sim, tão claramente, mas ele deu, em algumas passagens do Evangelho, ele deu informações claras sobre precisar renascer de novo, tá? A questão do João Batista, de Elias. Então, quem tem olhos, veja, ouvidos, ouça. A resposta dos espíritos submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, é assim que a gente aprende. Tá? Se a gente quiser... Deixa eu ver aqui um pouquinho. Se a gente quiser ter uma vida melhor no futuro, vamos aproveitar o presente, vamos construir no presente. Vamos construir cada momento. Nós temos oportunidades assim, infinitas aqui na Terra ainda. Então, Deus oferece novas oportunidades de reparar erros. O caminho pode ser reprogramado em função das nossas decisões. Vocês estão acompanhando na tela isso? A lei de ação e reação ensina que somos herdeiros de nós mesmos. Isso nós comentamos em outra oportunidade, né? Plantio e colheita, apareceu? Só está um slide aí. Somos livres Apareceu. para... Ok. Somos livres para plantar, mas a colheita é obrigatória. O que significa isso? Fala, Glaé. Põe som aí. É o livre-arbítrio? Fala um pouquinho mais. É o livre-arbítrio. Você é livre, né? Você tem um livre-arbítrio. Sim. E essa colheita é obrigatória? Sim, porque ação e reação. Você pode plantar o que você quiser, não é verdade? Nós falamos isso. Tá? E você vai colher o quê? Se você plantou tomate, você vai colher abacate? Não. Não, você vai colher tomate. Uhum. Tá? Se você não plantar nada, você vai colher o quê? Nada. Você perdeu a encarnação. Você nasceu com um programa super legal, mas eu não estou afim. Eu sei que seria bom fazer, mas não estou afim de fazer. E muito. Isso aí é tal da preguiça, né, que às vezes dá. Você sempre tem uma desculpa para não fazer.
Você vai repetir, e a repetição é mais... dói um pouquinho mais. Eu entendo, desculpa, eu entendo isso daqui como assim, o aluno vai para o terceiro ano, ok? Se ele não quiser estudar, se ele não tiver interesse, não tem outra saída a não ser repetir o terceiro ano, seja lá do que Exatamente. for. Porque isso daqui não, dizem que aqui é uma grande escola. Então, é básico, tá certo? Tá certo, é isso mesmo. Tá? Só que a segunda vez, o ano repetido é doloroso. Você já é o mais velho da turma, em geral, né? Vamos chamar você de cabeça dura. E no livro também aparece no texto que os espíritos escolhem a nossa encarnação, que nós vamos fazer. Tá? Não sei que página que está. E fala assim: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, pelo livro, aqui está dizendo que nós é que escolhemos as nossas provas que nós temos que passar. Isso não é inteiramente verdade. Isso é verdade para os espíritos que já estão em condições de escolher as suas provas. Aqueles espíritos que tomaram consciência, que caíram em si, que perceberam que erraram, tá? Então, eles falam assim: eu gostaria de, nessa encarnação, receber tal pessoa como meu filho, porque eu me arrependo de ter feito muito mal para ele, e eu quero ajudá-lo na próxima vida. Quem toma uma decisão dessa já é um espírito bom, sabe? Que já tem consciência. Então, não é todo espírito que escolhe o gênero de provas que vai passar. Muitas das respostas do Livro dos Espíritos, elas estão baseadas num padrão espiritual relativamente bom, médio, vamos chamar assim. Mas tem espíritos que foram tão maus aqui na Terra que eles têm programas encarnatórios mandatórios, sabe? Não, ele está precisando disso agora. Não é que ele tenha o castigo, mas ele está precisando desse tipo, desse gênero de prova. Né? Às vezes me vêm exemplos na cabeça, mas eu tenho medo de pegar alguma particularidade de alguém aí e falar, mas entendam bem, só escolhe as provas aqueles espíritos que já têm um grau de consciência bem elaborado, bem elevado. Plantou bem... Essa questão pode se falar de quem usou muito a inteligência para fazer o mal ou para dar golpes e coisas desse tipo, que pode ter uma encarnação compulsória como uma criança nascida com microcefalia ou qualquer coisa do gênero, para viver sem essa capacidade e resgatar um pouco dessas atrocidades que fez com o uso da inteligência. Exatamente. É isso, exatamente. Tem muitos espíritos que não têm um corpo físico adequado para a manifestação das suas habilidades anteriores, das suas habilidades, da sua inteligência, por exemplo, ou da sua mobilidade, coisa assim. Tá? Então, às vezes você fala assim, nossa, mas esse cara aí é muito limitado. É limitado porque usou mal a inteligência no passado e agora ele precisa estar numa situação em que ele precisa aprender, porque ele fez sofrer outras pessoas, porque ele pisou em cima, coisas assim. Tem diversas. O livro Ação e Reação de André Luiz, não precisa ler agora, mas já está na listagem de vocês. É um livro interessante, que dá muita lição também. Obrigado. Plantou o bem, colhe o bem. Plantou o mal, colhe o mal. A reação à consequência dos erros ou acertos pode ocorrer nesta ou em outra vida. Já comentamos, né? Relações e aprendizados. Nós nos ligamos a pessoas que nos ensinam lições. Às vezes tem um filho que é muito difícil, tudo, mas ele vai dar... Esse encontro vai dar muita oportunidade para a gente, com a paciência,
um monte de coisa. Quem tem filhos sabe disso, né? E os filhos ensinam muito para a gente através, às vezes, do sofrimento, da dor, né? E também pelo bem, marido e mulher, né? Às vezes, essa relação entre os dois pode causar e deve causar uma influência positiva. Mas tem casais que preferem o oposto, né? Preferem a briga, discussões, quando cada um deve fazer a sua parte para melhorar e não cobrar do outro. Exercitamos paciência, aceitação, perdão. Esse é o exercício que nós temos que fazer. Nem sempre conseguimos cumprir o nosso plano. Mas faz um planejamento, você fez uma parte, não fez outra, paciência. Isso é da vida. Tá? Depois que a gente desencarnar, você vai assim, puxa vida, não consegui fazer isso daí, né? Mas na próxima eu vou tentar. Vou tentar não, eu vou fazer. Okay? Mas sempre estaremos aprendendo. Provas, expiações e sofrimento. Expiações são dores originadas nos erros passados. Tá? Quando vocês ouvirem alguém falar assim, são provas e expiações, mas o que é expiação? Expiação, a tradução você está sendo castigado, né? Mais ou menos. Eu não acho que... Resgatando. Um resgate. Então, a tradução, eu não consigo achar uma palavra legal, né? Então, fica expiação mesmo. O resgate é pagamento, sabe, de dívida. E esse termo nós estamos procurando, assim, por isso que eu coloquei. Expiações são dores originadas nos erros passados e essas dores são as nossas oportunidades. Tá? Essas dores são oportunidades. Se a gente olhar para isso, assim, puxa vida, né? Eu preciso ter mais paz, eu preciso compreender, aceitar melhor certas situações. Eu falo aceitar, mas não é se conformar com as dores, com o sofrimento, viu? Tá? O bom espírita não se conforma, não. Ele age, tá? Mas ele aceita. Espero que entendam bem essa diferença. Aparece nesta vida para o nosso aprendizado, tá aí, ó. A dor pode ser de prova para fortalecimento. Então, tem muita coisa que a gente passa que é para testar a gente. Tá? Será que nós estamos preparados ou para a primeira dificuldade nós já desfalecemos? Tem uma lição muito legal no livro Fonte Viva que é nunca desfalecer ou não desfalecer. Tá? Então, a gente tem que ter força, determinação para passar por... As provas passam, as dores passam. Vamos dar um tempinho. A revolta agrava o sofrimento. Sabe aquela raiva? Ai, meu Deus do céu, não tem pessoa que reclama todo dia da sua dor, ai, não sei por que está não sentando. Tá? Quando a gente se revolta, revolta com Deus, revolta com a vida, com outras pessoas, ela agrava, a pessoa vai sofrer mais. Reparar erros é educar-se para o bem. Conclusão. Opa, deu certinho aí. A lei de ação e reação é justa, educativa e libertadora. Amor, caridade e responsabilidade nos aproximam de Deus. Quanto mais coisas importantes, quanto mais compreendermos o amor, vamos ter uma aula sobre o amor. O amor é uma conquista, não é uma decisão. Mas ela começa assim. Caso aí de quem faz a caridade, eu no começo, quando eu fazia a escola de espiritismo, a gente ia lá para Jandira, visitar um local muito pobre, essa é uma comunidade muito pobre.
bater na porta das pessoas para oferecer o evangelho no lar. Gente, aquilo me arrancava, sabe? Aquilo me machucava, ofendia. Eu era muito orgulhoso mas eu fui, porque eu era o motorista, né, de um grupo. Eu aprendi tanto, ainda tenho muita coisa que aprender, mas essa questão da compaixão, da caridade, que você vai repetindo, como esse trabalho que a Cíntia faz, como o trabalho que o Naefa também faz, você está ajudando as pessoas, isso vai modificando a gente por dentro, vai melhorando. E essa mudança é o aparecimento do amor dentro de nós. Ele vem aos poucos. Entendendo a lógica divina, aprenderemos que a prática do bem, da caridade e do amor ao próximo é que nos ajudará no processo de evolução espiritual. Ok? Então, existe uma lógica divina. Deus estabeleceu as suas leis. Ele não está como eu imaginava quando era criança, que ele estava me olhando tudo aquilo que eu fazia. Ia escrever no caderninho, ia me castigar, tá? Eu achava que se eu fazia alguma coisa errada ia acontecer comigo, eu ia cair, ia quebrar. Aprendi isso na igreja, né? Preparando para a primeira comunhão. O medo que eu tinha de Deus, e muita gente ainda tem. Hoje não. Hoje a gente começa a entender a lógica divina e a prática do amor. Tá? E o amor é assim, ele coloca as suas leis, sabe? E as leis são aplicadas automaticamente pela nossa consciência. Se nós fazemos alguma coisa errada, nós não vamos encontrar lá do outro lado alguém que vai falar assim, mas você errou. Não vai queimar a gente. Nós vamos chegar puxa vida, eu não devia ter feito aquilo, percebem? É aí que a coisa vai mudando. E enquanto a gente não compreender isso, nós vamos estar reencarnando com planos que os bons espíritos vão julgar melhor para nós. Tá? É assim que funciona, um ajudando o outro. Agora que eu estou vendo aí todo mundo. Pessoal. Mas então, tudo bem? Perguntas? Está complicado, gente? Foi? Eu acho que talvez hoje tenha esclarecido um pouquinho mais, ou não, hein, Aglaê? Compliquei mais tua vida? Está mais tranquila hoje? Eu até sonho com vocês, viu? Nossa, tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Para ninguém interpretar de forma errada. Não se preocupe. Algum comentário de alguém? Tudo bem?